fora do Hotel Aurora Majestoso, no coração de São Paulo. As luzes de Natal explodiam no céu frio de dezembro. Tapete vermelho esticado até a porta de vidro reluzente. Câmeras flashes, celulares apontados como armas. Foi ali que Viviane Artman travou. Um som seco, rasgando. Tipo faca cortando tecido caro. O vestido de gala, justo, importado, abriu na cintura. Exposto sob os lustres de cristal que pareciam fogos congelados. Viviane ficou paralisada. Lágrimas descendo quietas pelo rosto. A multidão murmurando, apontando, filmando. E então um homem surgiu. Um pai solo que ninguém conhecia. Com uma tesoura velha na mão. São Paulo na semana antes do Natal. Vestia sua roupa mais bonita. Flocos de neve artificial caíam das máquinas nos postes. Cheiro de pinheiro, canela e pão de queijo quente no ar. Música de Natal ecoando dos alto-falantes misturada com buzina e funk que vazava de algum carro. O Hotel Aurora Majestoso parecia um palácio antigo. Mármore branco, detalhes dourados, lustres que multiplicavam cada luz. Tapete vermelho da escada até a porta giratória. 2 fileiras de pinheiros de Natal com bolas vermelhas e fitas douradas balançando. Hoje era a Gala Natalina Artman, o maior evento de arrecadação do ano profundo infantil do coração, que pagava cirurgias cardíacas e bolsas de estudo para crianças que não tinham mais nada. Todo mundo que era alguém estava lá. Jornalistas de moda, políticos doadores, famosos que sorriam para foto e assinavam cheque para limpar a consciência. A noite inteira equilibrada na ponta da faca. Reputação e dinheiro. No mundo dos muito ricos. Um erro pequeno vira escândalo. Uma foto errada destrói tudo. A regra não escrita era cruel. Seja perfeito, ou suma. Viviane Artman tinha 34 anos. CEO da Artman Lux. Império de moda e luxo que ia de São Paulo até Paris e Tóquio. A imagem dela era esculpida em gelo. Fria, precisa, afiada, intocável. Cabelo sempre impecável. Sorriso medido. Roupa que custava o salário de um ano de muita gente. Tudo precisava ser perfeito. Porque qualquer falha virava munição para os inimigos. A pressão naquela noite parecia mão apertando a garganta. O conselho estava rondando como urubu desde que o lucro do último trimestre caiu. O anúncio da parceria com uma grife italiana ia acontecer no palco. Se desse errado, se ela mostrasse fraqueza, o conselho a jogaria fora. A mídia esperava como abutre por um momento de fraqueza. Lá no fundo, por trás dos vestidos caros e sorrisos controlados, Viviane carregava um medo que nunca falava em voz alta. Odiava se sentir sem poder, principalmente na frente de multidão. A infância ensinou que amor só vem quando você vence. Fracasso é solidão. Nos corredores de serviço do hotel, longe das luzes e champanhe, Tiago Mendes checava uma fileira de luzes de Natal perto da entrada de serviço. 36 anos, corpo forte de quem trabalha com as mãos, olhos calmos que carregavam uma tristeza antiga, roupa simples, camiseta térmica por baixo de jaqueta de lona gasta, bota de trabalho com cadarço novo no couro velho. Tiago pegava vários bicos no fim de ano, porque nenhum emprego sozinho dava conta. Manutenção de evento, ajudar equipe de palco. Às vezes consertar roupa quando o figurino precisava de mão boa. No bolso da jaqueta, um kit pequeno. Dentro dele, uma tesoura velha, mas bem cuidada. Pertencia a alguém que ele amava muito. Levava para todo lugar. Era quase uma oração silenciosa. Ele aceitou esse turno porque precisava muito do dinheiro. Presente de Natal para a filha. Mensalidade da escola atrasada 2 semanas. A vizinha que cuidava da pequena cancelou em cima da hora. Teve que implorar para a outra vizinha cobrir mais 2 horas. Tinha que trabalhar rápido, terminar tudo, e chegar em casa antes que a filha começasse a ficar preocupada. Ninguém na gala sabia, mas Tiago já tinha sido muito bom em tecido. Entendia a costura como músico entende nota. Olhava pano e ouvia o que ele precisava. Mas essa vida acabou há anos. Dobrou e guardou como projeto antigo no fundo da gaveta. Lá no apartamento simples da Penha, Lara Mendes, 7 anos. Sentada na mesa da cozinha com giz de cera e papel sulfite. Menina esperta, sensível. Adorava desenhar vestido e guardar pedacinho de fita de Natal. Hoje a vizinha cuidava dela enquanto esperava o pai. Lara estava animada o dia inteiro. Eles iam colocar a estrela no pinheirinho juntos. Como faziam todo ano. Era a única tradição que o pai nunca quebrava. Dentro do salão do hotel. Outras pessoas circulavam com seus próprios planos.
Sabrina Caldeira, chefe de comunicação da Artman Lux, calculava cada ângulo de cada foto. Seu trabalho era proteger a marca. Apagaria qualquer coisa ou qualquer pessoa que ameaçasse isso. Márcio Graciano, presidente do conselho, perto do bar com uísque na mão e sorriso frio. Tinha poder e estava esperando para usar. Viviane estava no caminho dele. Júlio Knox, estilista estrela convidado como convidado de honra, deslizava pela multidão como tubarão em água rasa. Arrogante, invejoso, queria os holofotes e o controle criativo da marca. Bianca Ali, stylist principal do evento, perto dos camarins, olhando o celular a cada 30 segundos. Boa no que fazia, mas se assustava fácil. Se algo desse errado, saberia que ia ser a primeira a levar culpa. Marcos Reed, chefe de segurança. Perto da entrada principal, fone no ouvido, postura rígida. Seguia ordens da comunicação e do conselho. Às vezes seguia até demais. Lá fora, um carro preto encostou. Viviane no banco de trás, olhando o reflexo na janela escura, ouvindo a voz do mestre de cerimônias ecoando, anunciando convidados. O nome dela seria chamado em menos de 2 minutos. Esse era o momento que definiria tudo. Respirou fundo. Abriu a porta. O frio bateu como tapa. Desceu do carro, segurando a cauda do vestido. As câmeras viraram todas de uma vez. Muro de luzes piscando. O mestre de cerimônias levantou a voz, chamando o nome dela como nota inicial de sinfonia. Foi aí que aconteceu. Som seco de rasgo. Não alto, mas inconfundível. O tecido cedeu na cintura, exatamente na costura que abraçava o quadril. Abriu como ferida sob os flashes. Viviane congelou no último degrau, mão instintiva tentando cobrir o rasgo. Mas já era tarde. Todo mundo viu. Fotógrafos avançaram como lobos. Obturadores estalando. Microfones surgindo na cara dela. Sussurros se espalharam mais rápido que fogo. Sabrina Caldeira ficou branca. Sussurrou no ouvido de Marcos Reed. Tira ela daí agora. Bloqueie as câmeras. Mas a segurança hesitou. Se agarrassem Viviane e arrastassem, pareceria brutal. O vídeo viralizaria em minutos. Se deixassem ela lá parada. O vestido rasgado seria fotografado de todos os ângulos. E o escândalo explodiria. Viviane tentou sorrir. O sorriso rachou. Por alguns segundos, sentiu-se nua diante do mundo. Todo o poder que construiu, todo o controle que lutou para ter, destruído por uma costura quebrada. Lágrimas encheram os olhos. Ela se odiou por isso. Todo mundo ia dizer que era fraca. Os acionistas iam dizer que não tinha força para liderar. E foi aí que Tiago apareceu. Estava perto da entrada lateral, checando fiação de luzes de Natal, quando ouviu a confusão. Olhou e viu o rasgo, as câmeras, a mulher congelada no centro de tudo. Algo nele reconheceu o problema. O ângulo do rasgo, a forma como o tecido abriu no fio. Era o tipo de coisa que ele consertava sem pensar. Andou calmo, mão já entrando no bolso da jaqueta. Me dá 2 minutos. Voz baixa, mas firme. Todo mundo parou. Seguranças, estilis, fotógrafos. Olharam para esse homem de roupa simples segurando uma tesoura velha. Quem é você? Por que tem tesoura? Tiago não discutiu. Não explicou. Olhou para Viviane. Olhar calmo, sem medo, sem bajulação. Só dizia, eu consigo consertar. Viviane estava na beira do precipício. Confiar num estranho. Ou se deixar despedaçar na frente do mundo. Engoliu as lágrimas. Fez um aceno mínimo com a cabeça. Sabrina tentou impedir. Não, ele pode piorar tudo. Viviane virou para ela com algo mais duro que raiva. Pior que ficar parada aqui? A voz saiu baixa, mas cortou. Tiago falou pro chefe da segurança sem levantar a voz. Coloca gente em volta da gente. Bloqueia as câmeras por 30 segundos. Não puxa ela. Só faz uma parede. Segurança hesitou, depois obedeceu. Formaram um círculo com casacos e corpos. Não era perfeito, mas era alguma coisa. Tiago se ajoelhou perto do vestido rasgado. Estudou como cirurgião estuda ferida. Não tentou esconder o rasgo nem remendar torto. Olhou a direção do rasgo, a tensão do tecido, como a costura falhou. O material era seda com leve straight. Se puxasse de volta, rasgaria mais. Tomou uma decisão que pareceu loucura para todo mundo olhando. Não vou remendar. Vou transformar em desenho. Bianca arregalou os olhos. Você vai cortar mais? Vou controlar o corte. Abriu o kit. Tesoura pequena e velha, mas afiada. Linha preta, agulha, fita adesiva de costura, clipes metálicos. Trabalhou rápido, sem pressa.
Cortou a borda rasgada em linha limpa. Depois fez um corte assimétrico na diagonal do quadril, deixando parecer intencional como peça de desfile em Paris. Bianca em choque. Você tá piorando. Tiago suave. Tô fazendo ser meu. Viviane sentiu o pânico mudar de forma. Esse estranho dava instruções. Olha pra frente. Solta os ombros. Não olha pra baixo. Ela obedeceu. Pela primeira vez na vida alguém mandava nela, e ela se sentiu segura. Olhou as mãos dele. Mãos calejadas, marcadas, de quem trabalhou muito. Não eram mãos de amador. As lágrimas ainda estavam lá, mas não caíram. Tiago deu o último ponto e recuou. Usou fita adesiva para segurar a camada interna. O vestido rasgado virou outra coisa. Um recorte na cintura, borda afiada e assimétrica. Parecia ousado, caro, proposital. Deu mais um conselho. Quando andar, vai meio compasso mais lento. Deixa o tecido cair do jeito que ele quer. Sabrina viu o resultado e mudou de estratégia na hora. Não dava para esconder. Tinha que girar a história. Sussurrou pro mestre de cerimônias. Chama de momento surpresa de design natalino. As portas abriram. As luzes bateram em Viviane como onda. Câmeras explodiram em flashes. Mas em vez de risada veio silêncio atônito. O vestido estava impactante. Audacioso. Poderoso. Viviane recuperou a rainha que tinha dentro dela. Levantou o queixo. Olhos afiados. Mas lá no fundo ela sabia a verdade. Sem aquele homem teria desabado. Perto da entrada lateral. Júlio Knox observava com olhos estreitos. Ele entendia de tecido. Sabia a estrutura. Aquilo não era acidente. Era trabalho de quem entendia roupa no nível que poucos estilistas chegam. Inveja queimou no peito dele. Aquela noite era para ser dele. Tiago não esperou agradecimento. Olhou o relógio. Tinha que ir para casa para Lara. Virou pro saída de serviço. Mas um funcionário correu atrás. Senhor Mendes, o gerador reserva perto do palco tá fazendo barulho estranho. Tiago hesitou. Queria ir embora. Precisava ir embora. Mas a responsabilidade puxou ele de volta. Acenou e seguiu o funcionário para a área técnica. Essa decisão de voltar ia jogar ele numa tempestade muito maior que um vestido rasgado. Dentro do salão, Viviane subiu no palco sob um pinheiro gigante que quase tocava o teto. Coro infantil cantando canções de Natal ao fundo. Ela falou sobre esperança, segundas chances. Como até uma coisa quebrada pode deixar a luz entrar. As palavras pareciam de assessoria. Mas para ela eram reais. Ela tinha acabado de viver isso. Tiago chegou na sala do gerador e se ajoelhou perto da máquina. Ouviu um arrastar fino, metal em tecido. Algo no estômago dele apertou. Moveu uma lixeira e encontrou uma bolsa pequena de lona escondida atrás de caixas de equipamento. Dentro, uma lâmina fina de navalha com fiapos de tecido presos na ponta. E um pedaço de pano igual ao vestido de Viviane. O sangue dele gelou. O rasgo não foi acidente. Foi sabotagem cronometrada para machucar mais quando as câmeras estivessem ligadas. Ele andou quieto pelos corredores de trás, mente acelerada. Quem tinha acesso? Quem ganhava com Viviane caindo naquela noite? Quem estava perto o suficiente para plantar a lâmina? Perto de uma sala de estoque, ouviu vozes. Uma grave e decidida, Márcio Graciano. Outra mais jovem, suave, alguém da equipe de Júlio. Tiago pegou fragmentos. Desde que ela perca a compostura no tapete vermelho hoje. O voto para tirar a CEO passa tranquilo. Uma imagem ruim é tudo que a gente precisa. A mão de Tiago fechou em volta da tesoura no bolso. Isso não era sobre vestido. Era sobre destruir a dignidade de alguém. De volta ao salão, Viviane sorria e apertava mãos de doadores e políticos. Mas a mente dela voltava pro homem da tesoura. Aquele homem que me ajudou. Onde ele tá? Bianca gaguejou. Só um funcionário de bastidor. Não sei o nome. Viviane sentiu um puxão estranho. Alguém assim não aparece por acaso. Tentou olhar para os corredores de serviço. Mas Sabrina puxou ela de volta para cumprimentar outro VIP. Por um instante Viviane olhou para o coro infantil cantando perto do pinheiro. Lembrou da própria infância. Jantares de Natal sozinha com babá. Ninguém para colocar estrela no topo. Sentiu uma vontade desesperada. Aquela noite não podia ser só para polir imagem. Queria se sentir humana de novo. Tiago estava no corredor escuro, segurando a prova na mão. Ele era um ninguém no mundo cheio de lobos. Mas sabia algo que eles não sabiam. Viviane escapou das mesas de VIP e foi para os corredores de funcionários.
Encontrou Tiago perto de um painel de interruptores elétricos. Mãos firmes trabalhando. Limpou a garganta de leve. Tiago levantou os olhos. Eu só fiz meu trabalho. Os olhos de Viviane foram para a tesoura no kit dele. Lâminas gastas, mas bem afiadas. Cabo riscado como algo carregado por anos. Essa tesoura não é nova. Tiago parou. Pertenceu à minha esposa, Emília Mendes. Ela costurava roupas de Natal para as crianças da vizinhança. Contou em frases curtas e baixas. Emília adoeceu. Ele largou tudo para cuidar dela. Depois que ela se foi, pegou qualquer bico para sustentar a filha. A tesoura era a única coisa que guardou. Viviane sentiu algo rachar no peito. O celular de Tiago vibrou. Voz da vizinha, preocupada. Lara tá perguntando quando você chega para colocar a estrela. Tiago olhou o relógio. Mão tremendo de leve. Tinha pavor de quebrar promessa para a filha. Ela era tudo que restava. Viviane ouviu o estrela e sentiu a garganta apertar. Nunca tinha colocado estrela com ninguém. Você estudou design? Tiago desviou o olhar. Estudei um pouco. Ninguém corta assim com um pouco ponto. Tiago finalmente admitiu. Fez faculdade de artes. Ganhou bolsa. Sonhou lançar coleção de Natal. Parou como se engolisse dor. Sonho não sustenta criança. Do outro lado do corredor, Sabrina viu Viviane conversando com um funcionário de manutenção. Andou rápido. Isso não fica bem para sua imagem. Márcio Graciano observava de longe. Olhos frios, calculistas. Aquele homem sabe demais. Viviane começou a escolher o humano em vez da máscara. E Tiago virou alvo. Sabrina puxou Viviane de lado e falou baixo, urgente. A gente diz que o vestido foi surpresa de design do Júlio Knox. Por quê? Para não virar história de CEO salva por trabalhador pobre. Para não virar meme. Para manter o controle. O maxilar de Viviane travou. Eu não roubo crédito de ninguém. Júlio Knox encontrou Tiago num corredor dos fundos. Sorriso afiado. Estendeu um envelope. Eu pago para você esquecer tudo. Tiago não pegou. Eu não vendo a verdade. A voz de Júlio baixou. Você é só peão. Uma ligação para a polícia e você perde a guarda da menina. Márcio Graciano ligou pro Marcos Ride. Detém esse homem. Verifica as credenciais dele. Se tiver qualquer irregularidade, tira da propriedade. Plano de Márcio era simples. Se Tiago falasse da navalha e da conspiração, a gala virava escândalo que sujava a empresa toda. Márcio queria controle. Ou fazia Tiago bode expiatório, ou calava ele de vez. Tiago tentou mandar a prova para Viviane através de Bianca. Tenho algo que a CEO precisa ver. Bianca ficou apavorada. Medo de perder o emprego, de ser punida pela comunicação. Não respondeu. Tiago decidiu encontrar Viviane pessoalmente. Mas segurança bloqueou o caminho. Então o celular tocou de novo. Voz da vizinha tensa. Tenho emergência. Posso levar a Lara pro hotel? O coração de Tiago caiu. Não queria a filha perto daquele circo da mídia. Mas não tinha escolha. E isso deu exatamente a alavanca que Márcio e Júlio precisavam. A vizinha trouxe Lara pela entrada lateral. Mas os corredores estavam lotados de convidados. Por alguns segundos que pareceram horas, Lara ficou sozinha sob luzes fortes e vozes altas, segurando uma caixinha embrulhada. Olhava pro pai, virando a cabeça para a esquerda e direita, olhos grandes e assustados. 7 anos e perdida. Viviane viu por acaso. Estava numa conversa com o doador, assentindo no automático. Olhou pro corredor e viu a menininha parada ali, segurando o presente e tremendo num casaco fino, olhos procurando desesperados. A imagem bateu como soco. Muito real, muito longe do mundo falso que ela construiu. Márcio viu a chance. Fez gesto sutil para Marcos Ride. Prende esse homem. Ele trouxe tesoura para evento formal. Já é prova de intenção. Marcos avançou com 2 agentes. Câmeras começaram a gravar. Convidados puxaram celulares. Sabrina em pânico. Não faz cena no salão. Voz de Márcio era gelo. Exatamente. Precisamos de bode expiatório limpo. Tiago ficou calmo, mas voz tremia. Não assusta minha filha. Por favor, seja o que vocês acham que eu fiz. Não faz isso na frente dela. Lara começou a chorar. Choro quieto de partir o coração. Papai, vamos pra casa colocar a estrela. Você prometeu. Câmeras viraram. A narrativa já se formava. Homem com tesoura detido na gala da CEO. Viviane ouviu fragmentos. Navalha, voto pra tirar a CEO. Olhou pra Tiago. Ele não parecia sabotador.
Parecia pai disposto a levar porrada para proteger a filha. Fez a maior escolha da vida dela. Desceu do palco, saltos ecoando no mármore. Levantou a mão. Soltem ele. Voz dela atravessou o salão. Virou para Tiago na frente de todo mundo. O que você viu? O que você sabe? Tiago tirou a navalha e o pedaço de tecido. Apontou onde a lâmina poderia estar escondida no bolso de um assistente de figurino. Pediu para checarem as câmeras de segurança do corredor técnico. Júlio ficou branco. Márcio tentou interromper. Chega! Levem a CEO para dentro. Mas a multidão virou tribunal. As câmeras viraram juízes. Viviane escolheu verdade em vez de reputação. E agora todo mundo assistia. Viviane mandou abrir a sala de segurança na hora. O hotel era parceiro da Artman Lux, ela tinha acesso. Bianca e equipe técnica puxaram as imagens em várias telas. O que viram era condenatório. Imagens de um assistente jovem da equipe de Júlio entrando na área de figurino 40 minutos antes da gala. Olhando para os lados 2 vezes, ficou menos de 2 minutos, saiu com mãos nos bolsos. Imagens de Márcio e Júlio conversando num corredor fechado, linguagem corporal tensa e conspiratória. Márcio se inclinando, Júlio assentindo. Imagens de dias antes mostrando o mesmo assistente fazendo várias idas ao estoque de figurino. Cada vez com uma bolsinha pequena que segurança nunca checou. Sabrina não teve escolha. Se a comunicação tentasse abafar agora, todos queimariam. Ficou ao lado de Viviane. A máscara de Márcio rachou devagar. Ele não queria só Viviane envergonhada. Precisava dela desonrada para os acionistas, para colocar alguém que não fizesse perguntas sobre balanços que não batiam. Escondia irregularidades graves o suficiente para a cadeia. Queria enterrar tudo sob um escândalo de imagem. Viviane entendeu que a gala natalina das crianças tinha sido usada como arma. Júlio tentou girar. Isso é mal entendido. Mas a prova era clara. A navalha, o vídeo, depoimento da equipe de figurino. Segurança levou Júlio para fora do hotel. A reputação dele caiu numa noite só. Viviane ficou diante de toda a multidão de doadores e mídia. Falou claro. Tiago foi quem salvou o vestido e salvou a gala. Não colocou como caridade. Colocou como reconhecimento. Sem ele, hoje seria só desastre egoísta. Tiago pediu só uma coisa. Preciso levar minha filha para casa. Ela tá com medo. Viviane se ajoelhou na frente de Lara. Qual seu nome? Lara estendeu a caixinha. Papai trabalhou para comprar isso. Quero que ele venha para casa colocar a estrela. Viviane sentiu a garganta fechar. Pela primeira vez entendeu. Natal não era palco. Era apartamento pequeno onde as pessoas precisavam umas das outras. Fez uma oferta, não como patroa contratando mão de obra. Como parceira. Você poderia redesenhar a linha de Natal profundo. Tiago hesitou. Tinha medo de entrar naquele mundo e machucar Lara. Viviane disse as palavras que mudaram tudo. Eu não preciso que você sacrifique sua filha. Preciso que você mantenha esse coração exatamente do jeito que é. Semanas passaram. Márcio entrou em investigação por fraude financeira. O conselho se reestruturou depois que 3 membros pediram demissão. Viviane enfrentou pressão braba da mídia de vários jeitos. Uns elogiaram a coragem. Outros questionaram porque não viu a corrupção antes. Enfrentou perguntas duras em depoimentos e reuniões de conselho. Mas dessa vez não se escondeu. Respondeu com verdade. Admitiu o que não sabia. Assumiu responsabilidade. Devagar, aprendeu que ser humana não era fraqueza. Sabrina mudou também. Aprendeu a contar histórias com verdade em vez de manipulação. Descobriu que a autenticidade toca mais forte que qualquer narrativa montada. Começou a trabalhar em campanhas com famílias reais, lutas reais, esperança real. Na véspera de Natal, Tiago voltou pro apartamento pequeno. O aquecedor funcionava, o que já era mais que muita gente tinha. Janelas com vento entrando, mas cobertas com cortinas que Lara ajudou a escolher. Um pinheirinho minúsculo no canto. Ele subiu na cadeira e colocou a estrela no topo com cuidado. Como prometeu. A estrela era velha, comprada quando Emília ainda era viva, mas ainda brilhava. Lara tinha dormido no sofá horas antes, encolhida debaixo da coberta, segurando a caixa de giz de cera. Tiago cobriu ela com outra coberta e beijou a testa dela de leve. Olhou para as tesoura velha na mesa da cozinha. Não eram mais só ferramentas. Eram prova que segundas chances existem. Que coisas quebradas podem ficar bonitas de novo. Alguém bateu de leve na porta. 3 toques suaves. Tiago abriu e viu Viviane no corredor.
Sem segurança, sem câmeras, sem armadura. Só casaco grosso de inverno, cachecol de lã e uma caixa de papelão nos braços. Parecia mais jovem, mais real. Posso entrar? Não quero ficar sozinha hoje. Trouxe enfeites, só umas coisas que achei que seriam legais. Dentro da caixa, enfeites simples, flocos de neve de madeira, fio de pipoca, recortes de papel colorido. E um convite para Lara, escrito à mão com capricho, para visitar o fundo das crianças. Tiago deu espaço. Lara se mexeu, mas não acordou. Viviane olhou ao redor do apartamento pequeno. Móveis que não combinavam, desenhos de giz de cera colados na geladeira. Não era grande, mas tinha amor de um jeito que o apartamento dela na cobertura nunca teve. O vestido foi exibido no próximo evento do fundo. Ela chamou de ponto de volta e contou a história toda. O leilão arrecadou o suficiente para cirurgias cardíacas de 12 crianças. Tiago desenhou uma coleção de acessórios pro Natal. Fitas, cachecóis, chales de noite. Cada peça vinha com um cartão. Do quebrado para luz, do fracasso para esperança, do desespero para beleza. O final não foi conto de fadas. Sem casamento, sem gesto grandioso. Mas teve algo mais quieto e real. Uma promessa que se desenrolou devagar. Viviane aprendeu a amaciar as bordas que afiou por tantos anos. Aprendeu a pedir ajuda. Aprendeu que chorar não fazia ela fraca. Tiago aprendeu a abrir o coração sem medo de perder Lara ou trair a memória de Emília. Aprendeu que amor não é finito. Aprendeu que deixar alguém entrar não significa empurrar outro para fora. Na manhã de Natal, quando o sol começava a virar o céu de preto para cinza para ouro pálido, Viviane, Tiago e Lara foram juntos pro hospital infantil entregar presentes. Coisas simples, livros, brinquedos, material de desenho. Coisas que valiam mais que o preço. Lara amarrou uma fita vermelha no pulso de Viviane e sorriu com alegria sem pose. Viviane olhou para Tiago do outro lado do quarto, onde o menininho abria uma caixa de blocos de montar. Olhos molhados, mas sem vergonha. Obrigada, sussurrou, por não deixar eu quebrar naqueles degraus. Tiago balançou a cabeça devagar, esticou a mão e ajeitou a fita no pulso dela. Não fui eu. Foi o Natal. Só lembrando você que ainda é humana. E que ser humana já é suficiente. A neve caía leve lá fora nas janelas do hospital, cobrindo a cidade de branco quieto. Dentro, 3 pessoas que tinham sido sozinhas. Que tinham sido quebradas de jeitos diferentes. Encontraram algo que faltava. Não perfeição, não poder. Só o calor simples e profundo de ser visto, amado e aceito exatamente como se é. Fim.